Aqueles também que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos. É muito bom ter a presença de cada um de vocês conosco aqui nessa noite. Eu queria convidar os amados irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Colossenses. Nós estamos fazendo essa exposição aos domingos à noite. Colossenses capítulo 3, hoje dos versos 15 a 17. Colossenses 3, de 15 até o verso 17. Eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Colossenses 3, 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós entramos diante do Senhor com um espírito de gratidão a Deus. É muito bom estarmos aqui nessa noite. Como eu tenho dito algumas vezes, ó Pai, me dirigindo ao Senhor, não há um lugar melhor do que este, no qual poderíamos estar agora em toda a face da terra, Senhor. É no culto, é prestando culto ao Senhor neste bendito dia do Senhor. Então, Pai, obrigado porque fomos impelidos pelo Espírito Santo do Senhor, movidos a estarmos aqui, ó Deus. E o nosso alvo e o nosso foco nessa noite, como também já foi orado, é contemplarmos a glória do Senhor por meio da Tua palavra. Então, ó Deus, ansiosos estamos de ouvir o Evangelho, os Teus ensinamentos, ó Deus. Fala conosco nessa noite, Senhor. Visita o coração dos Teus filhos, a mente dos Teus filhos nessa noite. Eles têm necessidades, ó Deus, assim como eu também tenho. Então, nos trata, ó Deus, cura as nossas enfermidades, sejam elas espirituais. Ó Deus, nos dê direção em nossos problemas. Nos traz, ó Deus, de volta muitas vezes ao primeiro amor, que às vezes nós abandonamos. Ó Deus, nos dê sabedoria para lidarmos com as coisas da vida. Há muitos aqui que precisam tomar resoluções. Auxilia-nos, ó Deus. O Senhor conhece aquilo que precisamos. E certamente nós precisamos ver Cristo na pregação. Precisamos contemplar o Senhor Jesus. Amá-lo cada vez mais, servi-lo cada vez mais. Assim nós te suplicamos e oramos em nome dele. Amém. Meus irmãos amados, um certo pensador e seu amigo estavam discutindo sobre os assuntos da vida, né? Falando sobre a vida de uma maneira geral. E aí esse determinado pensador pergunta ao seu amigo e faz a seguinte pergunta, né? Você pensa muito no futuro? E o amigo respondeu, sim, eu penso no futuro o tempo todo. O pensador continua então e diz assim, o que você espera então do futuro? E o amigo responde, ser extraordinariamente feliz. Ser extraordinariamente feliz. Meus irmãos e amigos, existem basicamente duas maneiras de tentar obter felicidade. Duas. A primeira é tentar organizar as chamadas circunstâncias da nossa vida para que estejamos satisfeitos e, consequentemente, felizes. Para isso, você, por exemplo, tenta conseguir um emprego satisfatório. Você tenta ter um casamento e uma vida familiar satisfatórias. Você tenta aí, ou você faz, né, tem uma concepção de vida em que você vai querer dinheiro suficiente para se sentir confortável. Mas aí nós nos deparamos, inclusive como temos visto lá em Eclesiastes, com um problema. O problema é que nenhuma dessas coisas pode te assegurar satisfação. Perceba, você pode perder o emprego. Se você folhear a Escritura e se você for olhar a Escritura e aquilo que ela diz acerca de casamento, e você vai olhar para isso e olhar para a realidade, você vai ver que não há casamento ou família sem problemas na face da terra. E você também vai se deparar com uma outra coisa e uma outra realidade, que as coisas boas da vida podem ser mudadas instantaneamente por fatores que são completamente incontroláveis, como por exemplo,
você dormir em paz e o seu país acordar em guerra, um incêndio, desastres naturais, doenças, morte, entre tantas outras coisas. Mas há uma outra maneira de buscar felicidade, que é buscá-la, irmãos, no Senhor. E perceba que se você é feliz em Deus, você tem uma felicidade duradoura. Você pode passar por enormes provações e você pode ser privado até da sua própria vida. Mas perceba que através de tudo isso, você tem alegria permanente no Senhor. E veja que os discípulos, eles conheciam exatamente esse tipo de felicidade em Deus. Quando eles, por exemplo, foram advertidos a não pregar mais em nome de Jesus e foram açoitados por essa causa, não é? Eles seguiram pelo caminho e conversavam uns com os outros e refletiam sobre o fato de terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Felizes. Ou quando Paulo e Silas, irmãos, tiveram a mesma alegria quando foram injustamente espancados, sem julgamentos, lançados numa prisão, e à meia-noite estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos de louvor a Deus. E mais tarde, Paulo escreveria para a igreja de Filipos, onde se deu esse incidente, dizendo o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, vocês são felizes em Deus? Você é feliz em Deus? Perceba que eu tenho certeza de que todos nós podemos encontrar ou usar de algumas sugestões sobre como poderíamos crescer nessa área. E veja que o texto que você tem nas mãos, Colossenses 3, 15 a 17, Paulo vai descrever então uma vida que tem a sua felicidade em Deus. E essa tem a sua expressão numa adoração, caracterizada pela gratidão. Então o que é que Paulo está nos dizendo nesses 3 versículos nessa noite? Que o povo do Senhor deve ser marcado por uma adoração com gratidão, envolvendo a pessoa inteira por toda a sua vida. Agora, o que nós queremos dizer quando nós falamos então sobre adoração? A bem conhecida definição de William Temple é provavelmente talvez a mais eloquente de todas elas. Ele diz, adorar é acelerar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, alimentar a imaginação das pessoas pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus, ele diz. Mas não apenas ele fala sobre isso. John MacArthur, em um dos seus estudos sobre adoração, define a adoração como o nosso ser interior respondendo com louvor por tudo que Deus é, por meio das nossas atitudes, ações, pensamentos e palavras, com base na verdade de Deus que Ele revelou. Ou um pouco mais adiante em seu livro, mais sucintamente ele diz, adoração é tudo que somos, reagindo corretamente a tudo que Deus é. Sempre, irmãos, que as pessoas na Bíblia encontravam Deus, os seus caminhos, o culto era a resposta espontânea. Eles imediatamente sentiam a sua majestade e ao mesmo tempo percebiam a sua própria fragilidade e pecaminosidade diante do Senhor. A adoração sempre era a resposta, sempre foi o resultado. Portanto, irmãos, a chave da adoração não é se concentrar prioritariamente na adoração, mas em Deus. Veja que quando a nossa mente, a minha mente, a tua mente, emoções e vontades estiverem adequadamente relacionadas a Deus, aí então nós o adoraremos com gratidão por sua majestade, por sua glória e por sua extrema bondade para conosco. Então veja, em nosso texto, Paulo nos revela pelo menos 4 coisas que dizem respeito à adoração com gratidão. A primeira delas, versos 15 e 16, Paulo nos diz que a adoração com gratidão envolve a habitação da palavra de Cristo na igreja. Antes propriamente de falar do verso 16, o verso 15, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E Paulo diz: sede agradecidos. O verso 15, irmãos, ele mostra a expectativa por parte do apóstolo Paulo de que a paz de Cristo, ela domina, ela está dominando. Isso é algo que Paulo já conta com isso. Ou seja, a paz de Cristo é algo que domina o coração dos seus leitores. E o que Paulo aqui, irmãos, ele tem provavelmente em mente é a promessa dada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos e registrada pelo Evangelho de João no capítulo 14, verso 27, quando lá ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Vejam que diante disso, para Paulo, é necessário que os cristãos tenham a completa e correta compreensão da paz, ou seja, do que é essa paz de Cristo, do que é essa paz de Deus. E não apenas isso, eles não compreendam o que é essa paz, mas eles se submetam ao domínio dessa paz no mais profundo dos seus corações. Veja também que essa paz, ela não ocorre de maneira automática, mas é necessário, meus amados irmãos, segundo o apóstolo Paulo, um esforço determinado para que ela ganhe a supremacia em nosso interior. E a razão é muito simples. É que os colossenses, irmãos, haviam sido chamados em um só corpo para essa paz. Eles foram reconciliados com Deus quando Cristo proporcionou essa paz por meio do seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, acabando com a nossa culpa, acabando com a nossa inimizade contra o próprio Deus. E Paulo diz então, não apenas a nós, mas aos colossenses, que agora estamos em paz com Deus. Então veja que seria para Paulo uma norma, era vislumbrarmos a salvação preciosa da parte de Deus, graciosa, oferecida a nós, recebida por meio de Cristo Jesus, que inclusive agiria de forma positiva na vida dos irmãos. Como? Blindando cada vez mais aqueles irmãos por terem a concepção dessa paz, e porque essa paz agora domina a vida dos irmãos, porque ela reconciliou os irmãos com Deus, a ponto de fazer com que eles estivessem blindados ou reagissem de uma maneira mais dura, mais firme, diante dos falsos mestres e das heresias que estavam sendo disseminadas dentro da igreja. Então essa paz promoveria aqueles irmãos, digamos assim, uma condição de menos vulnerabilidade às heresias diante dos falsos mestres. E isso certamente desembocaria numa correta postura de adoração a Deus com gratidão. É por isso que ele termina o verso 15, quando ele vai falar sobre essa paz, quando ele vai falar sobre o fato de sermos chamados em um só corpo, quando ele vai dizer isso aos colossenses, reiterar essa verdade aos colossenses, dizendo então que por conta disso, eles devem ter um espírito de adoração que seja permeado pela gratidão diante do Senhor. E aí então ele diz, no verso de número 16, preparando então agora o terreno para trabalhar a perspectiva da adoração com gratidão, ele começa o verso 16 então dizendo o quê, irmãos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Literalmente Paulo está dizendo que a palavra do Senhor Jesus deve estar habitando ricamente dentro de vocês. Ou seja, o ensino de Cristo, o ensino sobre Cristo, ou seja, toda a Escritura Sagrada. E a razão, irmãos, é uma só. Toda a Escritura aponta para Ele. Esse, por exemplo, é uma ideia sustentada, não é? Difundida pelos puritanos, em especial pelo puritano John Owen, que afirmava que a totalidade da palavra de Deus aponta para Cristo. Os puritanos diziam, assim como Owen, que qualquer pessoa que lê as Escrituras deve ter sempre em mente esse princípio fundamental, ou seja, que a revelação e a doutrina fundamental da pessoa de Cristo e o ofício de Jesus, os seus ofícios, são o alicerce sobre o qual estão construídos todos os demais ensinos proféticos e apostólicos, e que eles têm uma finalidade, que é a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a edificação da igreja. Mas, irmãos, nós temos esse próprio conteúdo e principalmente nós temos a confirmação bíblica desse princípio. Aquilo que nós chamamos, por exemplo, do chamado testemunho interno, por assim dizer. Em Lucas, no capítulo 24, verso 27, nós temos o contexto ali em que Jesus já ressuscitou e há dois discípulos ali no caminho de Emaús, não é?
discutindo sobre aquilo que havia acontecido, né? Logo ali naquele instante em Jerusalém, o que havia acontecido com o Senhor Jesus. E diz então que no caminho de Emaús, o Senhor Jesus aparece para esses discípulos e vai ter com eles. E eles por um instante, não é? por um determinado momento, eles não vão nem reconhecer a própria pessoa de Cristo. Mas eles o reconhecem depois. E diz o texto a razão disso. É porque Jesus então passou a fazer o quê? Expor àqueles discípulos tudo o que na Escritura constava a seu respeito. Ou seja, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas. Ou quando o próprio João, não é, registra no capítulo 5, verso 39, Jesus vai dizer ali, discutindo com os judeus, né, na discussão com os judeus, falando acerca da sua autoridade, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por isso ele diz: igreja, Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cristo é a centralidade das Escrituras. Mas deixa eu ainda enfatizar e gastar um pouco mais de tempo aqui com a expressão palavra de Cristo. Ela ocorre, irmãos, apenas aqui em toda a Escritura. E Paulo a usa por uma razão, irmãos. Ele enfatiza a supremacia de Jesus Cristo a uma igreja que está sendo atormentada. Uma igreja, irmãos, que está vivenciando o quê? Por um lado, a fiel pregação do Evangelho, por meio do apóstolo Paulo, o ensino apostólico, ali, por meio de Paulo e outros irmãos, e por outro lado, mestres, que estavam, nada mais, nada menos, negando a Cristo, negando a suficiência das Escrituras, negando o lugar de direito que é do próprio Cristo Jesus. E Paulo diz então, palavra de Cristo, as Escrituras são a palavra de Cristo. Elas falam conosco, e ele dizia isso aos Colossenses, lembrem-se, elas vos anunciam aquele que tem toda a plenitude. Ela é a palavra de Cristo que é Cristo Jesus. E Paulo diz então, palavra de Cristo, as Escrituras são a palavra de Cristo. Elas falam conosco, e ele dizia isso aos Colossenses, lembrem-se, elas vos anunciam aquele que tem toda a plenitude. Ela é a palavra de Cristo que é Jesus. E Paulo diz então, palavras, Escrituras são a palavra de Cristo. Elas falam conosco, dizia isso aos elas vos anunciam toda a plenitude. Ela é a palavra. Então, a palavra de Cristo. Elas falam conosco. Elas vos ela é a palavra. Elas vos elas vos